Fala pessoal, hoje eu tô indo lá pro campinho da Vila Sabrina. Na verdade é o campinho do Estrela d'Alva, Vila Sabrina, Zona Norte de São Paulo. E eu vou usá-lo como cenário para contar a história da pior contratação que já houve no futebol, que completa agora 22 anos neste mês de novembro. Bora lá? Ó pessoal, acabei de chegar aqui, fazia um tempinho que eu não vinha nesse campo. Eu moro próximo daqui, mas fazia um tempinho. E ontem choveu, cara, então tá um lamaçal aqui no campo, mas várzea é assim mesmo, não pode reclamar, né? Olha só, joguei muito aqui, hein? Futebol perdeu um novo Neymar, desculpa aí. Geralmente as contratações, as piores contratações que a gente leva em consideração são aquelas que os times gastam caminhões de dinheiro e os jogadores não fazem nada, né? Verdadeiras enganações. Mas essa ela tem uma receita, podemos dizer assim, um ingrediente que realmente chama muita atenção. E ela aconteceu exatamente, como eu disse no começo do vídeo, em novembro de 1996. E tudo começou quando o Southampton, equipe que você já ouviu falar, se acompanha a Premier League, no videogame, hoje todo mundo já... Não sei se alguém joga com ela, porque realmente não é muito bom não. É um time conhecido e que em 1996 precisava de um atacante. Tava com muitas lesões no setor, diversos jogadores do setor estavam machucados e eles precisavam contratar alguém para este setor. Eis que o Graham Souness era o treinador do Southampton na época, estava lá no seu escritório, fazendo aquele scout, buscando algumas informações, recebe uma ligação supostamente de George Weah. Se você não sabe quem é o George Weah, que é esse cara que está aparecendo aqui, ele era simplesmente o melhor jogador da África. Talvez ele seja até hoje o melhor jogador que o continente africano já produziu. O cara jogava muita bola. E em 95 ele tinha sido eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, para você ter uma noção. O cara foi espetacular. E aí supostamente ele estava do outro lado da linha oferecendo um primo chamado Ali Dia, senegalês de 22 anos, para jogar pelo Southampton. Esse dia havia acabado de deixar o PSG, jogava sempre pela seleção do Senegal e estava aí buscando uma oportunidade na terra da rainha. O Souness, desesperado, precisando de um atacante, precisando de um jogador para compor ali o elenco, como eu disse, diversos jogadores machucados, a equipe não estava muito bem na tabela, falou, beleza, traz esse cara aqui que a gente faz um contrato, já tá prontinho, vou deixar até prontinho aqui, ele assina, passa treinando com a gente e aí a gente vê o que faz com ele aí ao longo dos próximos meses. Não demorou muito, o Dia se apresentou, treinou, fez aqueles treinamentos que todo mundo faz, aquele coletivo, físico, fez a sua apresentação e estava treinando aí normalmente. Como eu disse, Dia se apresentou como um jogador de 22 anos. Praticamente não existiam mais informações sobre esse jogador. A única coisa que se sabia do Dia era o que o suposto Weah havia falado por telefone. Pois bem, o Dia estava treinando tal. Quando completou quase 2 semanas da sua contratação, o Southampton ia enfrentar o Leeds United pela Premier League no dia 23 de novembro de 1996. E aí, eis que o Souness não tinha mais jogadores para colocar no ataque no banco de reserva, não tinha. Ele tinha só praticamente os 2 titulares e não tinha mais ninguém para compor o seu elenco. Aí vem a grande história, o começo da grande história. O Dia tava lá, de boa, tal, o Souness chamou ele e falou, ó, cara, fica preparado que a sua oportunidade de ouro vai ser neste final de semana. Poxa, o Dia, né, ficou radiante, era a oportunidade de ouro dele mostrar o futebol. Mas como uma atacada, como o destino às vezes faz aquelas pérolas, né, e a gente precisava dessa pérola para eu poder estar gravando esse vídeo aqui, o Dia, ele entrou nessa partida, simplesmente aos 32 minutos do primeiro tempo. Porque o Letizia, que é esse cara que está aparecendo aqui agora, que era simplesmente o melhor jogador da equipe, se machucou. O problema é que o Dia não acertou nem a passada dele em campo. Errou passe, errou drible, errou gol feito, errou
errou tudo, eu não sabia nem se posicionar dentro de campo. Foi tão ruim a sua aparição que no segundo tempo o Souness resolveu tirá-lo. Você vê como foi bizarro. E a equipe do Leeds acabou vencendo essa partida por 2-0. Todo mundo de cabeça fria, tal, o Souness resolveu ir para o seu escritório, onde havia feito a contratação do dia, e ligar de volta para o Jorge Weah, cobrando explicações do porquê o seu primo havia jogado tão mal, o que havia acontecido de verdade, e descobriu que havia caído em um trote. O Jorge Weah nunca havia ligado para ele, o Jorge Weah não tinha um primo chamado Ali Dia, enfim, o cara havia caído em um verdadeiro trote. O que mais me indigna nessa história é que se você teve uma aula básica de geografia do continente africano, ou você já viu pelo menos na sua vida uma vez o continente africano, pelo mapa, cara, o Senegal é uma coisa, a Libéria é outra. Tá certo que no mapa eles são bem próximos, mas se o Jorge Weah tinha um primo senegalês, dá pra você desconfiar, porque o Jorge Weah é liberiano, são países diferentes. Então, né, faltou um pouco de discernimento aí pro Souness quebrar a cara e tá aqui na nossa história por se não ser um treinador muito burro. Enfim, resumindo a história, Dia, na verdade, era um economista, no caso, estava estudando ainda economia, de 31 anos e não de 22, como ele se vendeu pro Southampton. Enfim, até hoje, se você entrar em diversos sites, se você páginas, rankings, o Dia sempre vai estar, ou pelo menos estará entre os primeiros, ou estará no topo da pior contratação de todos os tempos. Porque ele não era jogador, ele mentiu pra todo mundo, ele jogou simplesmente na maior competição nacional do planeta e depois escafedeu-se. Eu digo isso porque depois ele sumiu, o Dia ele sumiu, ele chegou aí no dia seguinte, se apresentou, falou que estava com uma lesão, mas ele sumiu, simplesmente sumiu. E depois de algum tempo reapareceu, deu algumas entrevistas, falou que ia provar o seu valor pro futebol, que era um jogador muito bom, que estava com problema, por isso não conseguiu jogar. Enfim, sumiu, retornaria meses depois tentando a sorte em outros times da Inglaterra, ninguém o aceitou, foi pro futebol semi-amador, jogou em algumas equipes, mas acabou encerrando a sua falsa carreira como jogador de futebol em 1997, jogando pelo Spinningmore United. Sem dúvida, o Ali Dia, quero te agradecer por essa história magnífica também, ao Jorge Weah, que nem participou disso, mas tudo bem. Dia, sem dúvida, é considerado até hoje a pior contratação de todos os tempos, pela sua malandragem, a sua audácia e a sua cara de pau. Bom, pessoal, a história é essa. A minha ideia com o Gol de Canela, se você não conhece o meu blog, tá aqui no endereço embaixo aqui. O Gol de Canela, www.goldecanela.com.br. Lá eu conto algumas histórias, estou reformulando aos pouquinhos o blog. Também tem no Lance, também, aqui o link está aqui embaixo, você pode, na descrição você pode ver. E se você tem alguma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários. A minha ideia é ir em diversos pontos da cidade de São Paulo para gravar. Também pode ser de outras cidades também. Deixa sua sugestão aqui de tema e de lugar onde eu posso fazer esta gravação. Até a próxima. Fui, vamos embora. Vai chover daqui a pouco. Da Premier League, da Champions League jogando nesse gramado aqui. Deixa passar esse ônibus simpático.